Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Sound. O meu nome é Filomena Garcia e hoje regresso ao nosso podcast o Francisco Mourão Correia, fundador da Exopolítica Portugal, cofundador da ICER e coordenador do Stellar, Observatório Internacional de Fenómenos Anómalos, e mantém-se à frente do canal Exorealidades, com presença nas redes sociais e é uma das caras conhecidas da comunidade ufológica em Portugal, na Europa e podemos dizer também à escala global, porque realmente circula muito neste campo, não é, vasto da ufologia e colabora e não é, interage com as personalidades que têm feito história nesta área. Francisco, bem-vindo de volta e é um gosto enorme tê-lo aqui pela segunda vez. Muito obrigado pelo convite, é também um gosto poder estar aqui novamente à conversa. Desde a última vez que falamos, muita coisa mudou. Faltou referir que também estou ligado com a Society for EAP Studies, que tem sede nos Estados Unidos, mas eu estou responsável pela direção europeia de ligações académicas e estratégicas, portanto, mas depois podemos falar sobre isso, enfim. Exatamente, eu agradeço que tenha completado, porque realmente tem sido uma dedicação muito grande em vários organismos, e como bem refere, nos últimos, vamos assim balizar, para não estarmos aqui a recuar muito lá para trás, até porque há a primeira conversa onde faz toda essa resenha, mas vamos balizar na cronologia nos últimos 12 meses. Em que realmente, portanto, há todo um desenvolvimento a nível de desclassificações e a nível também de eventos públicos relacionados com o fenómeno UAP. E eu preparei aqui uma lista, e se faltar algo, eu peço-lhe que adicione, porque é realmente interessante verificar nos últimos 12 meses tudo o que aconteceu sobre o fenómeno UAP, portanto estamos a falar de fenómenos anómalos não identificados, mais conhecido no passado recente, portanto ufologia, portanto UFO, fenómeno, objetos voadores não identificados em português, para que possamos situar quem nos ouve, mas eu vou fazer aqui um recapitular do calendário nos últimos 12 meses e vou começar em agosto de 2025, em que há um workshop técnico de dados UAP pela Arrow, portanto um escritório oficial do Pentágono para o estudo deste fenómeno. Vou avançar depois para novembro, aliás, em março há uma participação num festival, mas depois para o público, em novembro de 2025, o lançamento do filme documentário The Age of Disclosure, de Dan Farron, portanto, que é um documentário que tem a participação de agentes das secretas, militares, políticos. Depois vamos avançar para 9 de setembro de 2025, em que há uma audiência pública, Restoring Public Trust, no Congresso nos Estados Unidos. Vamos avançar depois para já 2026 e temos em fevereiro uma diretriz presidencial nos Estados Unidos para a desclassificação pelas secretas e pelos militares de informação que têm sobre o fenómeno. Avançamos para março de 2026, a criação de um portal designado Pursue Presidential Unsealing and Reporting Systems of UAP. Em português significa Sistema Presidencial de Desclassificação de Relatórios sobre Fenómenos Anómalos Não Identificados. E depois temos as diferentes vagas dos releases de documentação, que já vamos na quarta, portanto começou de maio, agora até julho de 2026.
Temos também, em 10 de junho de 2026, em Portugal, a estreia do filme Disclosure Day, do Steven Spielberg, ou The Day of Disclosure. Eu posso estar aqui a fazer uma ligeira confusão, se eu estiver a fazer, mas foi aguardado com muita expectativa e foi também muito comentado e teve um marketing muito forte antes da estreia, com uma apresentação do filme do Steven Spielberg, algo invulgar, portanto, a colar a ficção que ele próprio produziu a uma realidade, portanto, a uma possível realidade, como se estivesse a antecipar, de facto, um desenvolvimento do fenómeno no caminho que ele relata no filme, da história. Depois avançamos para 12 de junho, em que estamos já na terceira vaga da libertação de ficheiros. 17 de junho de 2026, portanto, é criado o UAP Science Advisory Council, portanto, um conselho consultivo independente liderado pelo astrofísico de Harvard, Avi Loeb. 25 de junho de 2026, há um ato público nos Estados Unidos, uma vez que se realizou um simpósio político e científico, o Disclosure Forum 2026, no Kennedy Room, no Congresso dos Estados Unidos, reunindo congressistas, cientistas físicos e agentes da inteligência das secretas, e dia 29 de junho, 4 dias depois, portanto, noutro continente, na Europa, realiza-se um colóquio também inédito, sob o título A Investigação sobre o Fenómeno, ou sobre os fenómenos aeroespaciais não identificados para além da fantasia, na Assembleia Nacional Francesa, a contar com a presença do GEIPAM, portanto é uma unidade, uma agência espacial francesa, do cientista Jacques Vallée e também do Francisco Mourão Correia, aqui presente, creio que certamente a representar Portugal e os organismos que coordena neste âmbito, portanto, neste campo. 10 de julho, há dias, portanto, há a libertação da quarta vaga de registros de desclassificação de documentos, portanto, sobre o fenómeno UAP, e também poderíamos falar de outras iniciativas noutros países, como Brasil, Canadá e Japão, que tiveram, ou pelo menos cujo eco chegou até mim, sendo que eu não sou uma pessoa totalmente envolvida pelo fenómeno. Portanto, vou acompanhando e vou ouvindo alguns colegas que estão realmente envolvidos nestes temas. E olhando para este calendário, nos últimos 12 meses, não sei se quem está a ouvir já ficou cansado, ou se o próprio Francisco já ficou cansado só de me ouvir, mas o que eu gostaria de perguntar é se tem conseguido acompanhar com a atenção que considera adequada todos estes eventos. Bom, antes de mais, parabéns, porque conseguiu fazer aqui bem a apresentação desta cronologia toda e de facto, bem, até eu às vezes quase que me perco na quantidade de coisas que vão decorrendo. Sim, vou. O meu envolvimento, isto é quase, já o disse várias vezes, isto é quase uma profissão, não? Um envolvimento diário. Não é? Eu tenho reuniões diárias, fruto das diferentes organizações em que estou envolvido, das inúmeras pessoas que vou conhecendo pelo mundo fora, e portanto isto ocupa-me diariamente muitas horas, sem dúvida alguma. Vou acompanhando umas com mais proximidade do que outras, é natural. Quando foi o colóquio em agosto da Arrow, por exemplo, o Mike Sifone, que é o que está à frente, é o fundador da Society for AP Studies, ele foi na altura convidado para estar presente, ele esteve lá, e portanto abordamos um bocadinho. Sempre houve uma postura de grande desconfiança para com a Arrow, especialmente pelo Sean Kirkpatrick, que foi quem esteve à frente da Arrow, que foi apanhado várias vezes a mentir, ou pelo menos a dizer inverdades. Este Arrow é um organismo que integra o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, é isso? Sim, portanto é o All Anomaly Resolution Office, portanto foi um organismo criado depois
da UAP Task Force. A UAP Task Force foi criada no seguimento também de uma ação, como é que se diz? Uma ação executiva, mas tem outro nome, por parte do Trump. Portanto, indo para trás, em 2020 é assinado ou incluído dentro daquilo que era o orçamento para 2020, 2021. Isto foi quando o Trump saiu da primeira, mesmo no final do primeiro mandato, em que obrigava à criação como é que é dizer, notificações periódicas oficiais por parte não só do Pentágono, mas também de várias outras agências governamentais dos Estados Unidos, em que houvesse, no fundo, uma transparência, um pedido de transparência na recolha de dados sobre observações que fossem realizadas, como é que se diz, audiências públicas e algumas à porta fechada, periódicas, de X dias, pronto. E obrigava, de facto, a que houvesse o início dessa transparência. Logo em julho de 2021 começou a haver logo publicação. Nós chegamos a abordar sobre isto na última conversa, se não estou em erro. Isso levou à criação da UAP Task Force, que depois levou à criação da AARO. E hoje em dia levou a esta criação de outros organismos, enfim. E agora já a conversa... A desconfiança, estava na desconfiança... Sim, essa desconfiança por parte do Sean Kirkpatrick, que depois ele foi substituído pelo John Kowalski, que teve uma abordagem um bocadinho mais... ou pelo menos tentou ser mais transparente, uma postura completamente diferente também. Enfim, mas tem havido, ao longo destes últimos meses, nós podemos questionar se é um interesse genuíno em termos da transparência, se é apenas uma manobra de distração para com outras situações que têm sido bastante opacas por parte da administração, seja os rastreios de Epstein, ou enfim, ou a guerra no Irão, ou enfim, seja o que for. Isso é debatível. Eu pessoalmente não acredito que o Trump é uma pessoa transacionável e que olha sempre para as coisas em função do interesse ou em que é que pode beneficiar daquilo que está a fazer, não é? E, portanto, os OVNIs não lhe trazem dinheiro, de forma alguma. Ele não é uma pessoa propriamente interessada na transparência, a não ser pela, lá está, poder render votos. E, portanto, agora, há gente à volta dele, sem dúvida alguma, e quando foi em 2020, isso foi muito claro. Há gente muito interessada em que isto vá para a frente, em que tenta tirar benefício desta abertura, ainda que seja indireta, seja discutível, o real interesse que ele possa ter nisto, mas há gente que tem aproveitado e puxado vários cordelinhos e conseguiu também, no fundo, buscar alguns destes congressistas, lá está, ainda cavalgando aquilo que o Trump também, no fundo, durante a sua campanha para a eleição, vendeu, que é o Drain the Swamp, né? Acabar com o pântano da corrupção e acabar com o Deep State. E como muito parte da história da ufologia no passado esteve muito conotada com o Deep State, com o encobrimento de informação, o Stanton Friedman chamava-lhe o Cosmic Watergate. Pronto, houve realmente alguns congressistas um bocadinho mais radicais que estão também a cavalgar essa onda para ajudar à libertação de informação. Pronto, não se olham a meios para atingir os fins. Eu não gosto muito de fazer esse jogo, mas tem sido muito interessante, de facto, ainda que haja muita confusão. Mesmo estes quatro conjuntos de arquivos que foram sendo libertados ao longo dos últimos tempos misturam, portanto é um bocadinho aleatório, misturam
imagens ou vídeos que nem sequer são novidade, que já andavam a circular há bastante tempo, mas que depois faltam, lá está, os metadados, falta perceber o contexto, digamos assim, e portanto, quando eles próprios dizem que deve ser o público a chegar às conclusões, não, a chegar às conclusões, you figure it out, you decide what it is, quer dizer, isso é só gerar confusão. Ou talvez lavar as mãos, porque digamos que também, a ser verdade uma série de alegações que são feitas e imputáveis não é, aos governos, face àquilo que se ouve falar nos corredores mais conspiracionistas, mas ouve-se falar, isto também poderá dar aso, digamos assim, depois mais tarde, a alguma acusação mais formal e que possa trazer prejuízo. Isso por acaso não concordo. Essa visão de que os governos têm que pagar por aquilo que encobriram. Não é que tenham que pagar, as pessoas podem reclamar e gerar mal-estar. Sim, porque quer dizer, aquilo que governantes no passado fizeram é da responsabilidade deles, não é? Portanto, um governo recente ou um governo futuro pode sempre alegar que isto não passou pelas mãos. Eu herdei uma confusão que estou a tentar resolver, não é? Portanto, há várias formas de lavar as mãos. Nesse aspecto, não sei. Temos tantos casos recentes com reclamações desse tipo, certo. Sejam os usados de vítimas de pedofilia, sejam a questão da colonização, não é? Que vem a reclamar, não é? A restituição, não sei o quê. Pronto. É verdade, e se um governo herdar uma confusão dessas e de repente quiser tentar resolver e não souber resolver direito, claro que vai estar sempre sujeito a uma acusação desse nível, mas isso não há fuga. Mas passando esse capítulo, porque isso seria já num... será com certeza a acontecer numa outra fase que não a deste momento. Mas o que eu gostaria de perguntar ao Francisco é, tendo em conta todos estes eventos e, de alguma forma, alguma convergência de ações diversas, não é? De diferentes campos, seja do político, seja ao nível dos denunciantes, seja ao nível também da ficção que está envolvida e historicamente envolvida com o fenómeno, que é o caso do Spielberg, considera que há um caminho, ou seja, isto podem ser interpretados como sinais de um movimento que provavelmente possa estar, ou que já tenha tido o seu ponto de não retorno? Eu acho que o ponto de não retorno começa logo do início, não é? Portanto, isto é uma batalha, isto é uma maratona, não é um sprint, como já foi dito e redito muitas vezes, que tem passado por diferentes fases, um amadurecimento também da própria sociedade ao lidar com o fenómeno e com a informação que vai sendo partilhada e difundida. Há momentos para tudo. Com certeza. Será difícil voltar para trás? Penso que sim, porque ainda há muito, no fundo, para desbravar e há muito poucas respostas também. Há muita confusão, o fenómeno é demasiado complexo, o que lhe permite também ser muitas vezes mal interpretado e levar a que esta confusão na sociedade se instale. Tem havido também uma tentativa de reset, o que não é propriamente em termos históricos, não acho saudável. Essa tentativa de reset em 2017 com o Elizondo, que é perfeitamente... e que permitiu, sem dúvida alguma, que chegarmos onde estamos neste momento, porque houve uma campanha que conseguiu perceber a janela de oportunidade para fazer acontecer. Já com diversas caras, aquilo que nós vimos com na altura, To The Stars Academy,
com o vocalista dos Blink 182, como é que eles se chamam? Agora esqueci-me do nome. Não consigo. Não interessa. Mas foi ele, no fundo, que revelou quase, entre aspas, o Elizondo, mais a questão depois da Leslie Keane. Portanto, isto foi em outubro de 2017. To The Stars Academy faz um grande anúncio com o Elizondo, com o Christopher Mellon e com vários outros, e depois em dezembro dá-se o artigo do New York Times com a Leslie Keane, e a partir daí rebenta tudo, não é? Sendo que entretanto já houve várias relavagens de cara e com diversos outros protagonistas, etc. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não apreciei assim particularmente foi precisamente no evento que houve no dia passado, dia 25 de junho, em Washington, promovido pela Disclosure Foundation, onde, lá está, a boa moda americana, são partilhados ou são dados troféus, reconhecimento a vários protagonistas, etc. Eles gostam daquilo, precisam sempre de haver cerimónias de entregas de prémios, reconhecimentos e de medalhas, etc. Precisam sempre do seu show-off. Mas, à altura, o Jordan Flowers, que é no fundo, o líder da Disclosure Foundation, eu estive com ele também em Baveno, na altura, em novembro passado, num congresso que houve grande, promovido pela Soul Foundation. Ele, a certa altura, chama o Luís Elizondo para lhe dar um troféu também, e diz, a certa altura, antes de haver um movimento de disclosure, havia pessoas como o Luís Elizondo. Ora, isso não é verdade. Isso é pegar na borracha e apagar a história. Muitas outras pessoas, antes do Elizondo, já existia um movimento de disclosure e já tinham gasto muito do seu tempo, já tinham sacrificado muito para ser possível aquilo que está a acontecer hoje. E, portanto, com pessoas, por exemplo, o exemplo do Stephen Bassett, com quem entrevistamos no outro dia e que tinha também já estado cá em Portugal, ele desde os anos 90, ao lado de Stephen Greer, tem feito, gosto ou não, e concordo ou não com a estratégia, tiveram o seu papel, abriram muitas portas também. E, portanto, dizer que eles não existiram não é correto. Não é correto dizer que o movimento de disclosure só começou agora, isso não é correto. E, portanto, isso a mim incomoda. Uma pessoa pode não gostar das pessoas, pode não se rever na metodologia, etc. Não pode dizer que eles não existiram, ou que não existem. Né? Sim. E isso aplica-se, mesmo em termos da investigação, ainda há bem pouco tempo também frisei isso, porque mesmo em Portugal não existe apenas uma pessoa ou uma organização a investigar. Existem várias organizações e vários indivíduos que, a título particular, fazem investigação. Dizer que eles não existem ou dizer não concordo com isso. Claro, evidentemente. E já que está a falar em Portugal, e realmente a comunidade ufológica em Portugal tem, portanto, tem a sua... Como em todo lado? Como em todo lado, não é? Mas existe, portanto... é participada por muitas pessoas de norte a sul do país, que se envolvem em ilhas, eventualmente, que eu não conheço, sim, mas tenho com certeza. Claro. E o que eu gostaria de perguntar é, tendo em conta que já é uma comunidade que tem o seu peso e que acompanha o fenómeno há largas décadas, com contributos também muito significativos a nível da casuística e conhecidos internacionalmente, sendo discutíveis naturalmente, mas há trabalho feito e apresentado nesse âmbito. Como é que o Francisco, e tendo em conta toda esta evolução e desenrolar de acontecimentos, e que já as notícias vêm para a imprensa nacional, portanto, que há 2 dias eu vi um dos órgãos de comunicação mais relevantes, mas com certeza passou também nos outros, esta quarta vaga. Não é? Portanto, as vagas têm sido acompanhadas pela imprensa. O que é que eu gostaria de perguntar é qual é a leitura que faz a nível europeu, não é? Porque nós estamos a falar só de Portugal, e em Portugal, face à Europa, como é que a imprensa nacional se está a comportar relativamente ao acompanhamento do fenómeno? O que é que destaca
Eu tenho uma postura bastante crítica. Bom, primeiro há que fazer aqui uma distinção entre aquilo que é aquilo que se passa nos Estados Unidos, aquilo que se passa na América do Sul e aquilo que se passa na Europa e no resto do mundo. Né? Portanto, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos há uma diferença grande logo no que toca a interpretações fáceis que se possam fazer e à própria postura da sociedade, que é muitíssimo mais conservadora. Né? E, portanto, por exemplo, a grande diferença que foi, por exemplo, o evento que houve em Washington no dia 25 de junho e aquilo que decorreu em Paris na Assembleia Nacional no dia 29 de junho é completamente diferente. Em Paris teve-se a falar sobre metodologia, sobre recolha de dados, sobre tratamento de dados, tratamento de base de dados e como promover cooperação internacional. Nos Estados Unidos estávamos a falar já na recolha de corpos e de naves e não sei o quê, não é? E a entregar prémios, portanto é completamente diferente essa postura. Portanto, temos um longo caminho. Por exemplo, em 2024, em março de 2024, houve aquele evento no Parlamento Europeu, promovido pelo eurodeputado Francisco Guerreiro, em que, apesar de tudo, não teve o impacto desejado. Porquê? Porque, e o Francisco Guerreiro foi o primeiro a assumir isso, não houve interesse manifestado em público por parte dos outros membros do Parlamento Europeu. Ou seja, ele foi deixado isolado, sozinho, porque há pessoas dentro do Parlamento Europeu que têm interesse, mas não ousam falar sobre isso em público. Porquê? Porque existe o estigma. Então nós temos neste momento, por exemplo, na altura o Francisco Guerreiro trabalhou em coordenação com um grupo holandês, nossos colegas, o Joachim Dekkers e o André Jol, Netherlands UAP Coalition, como tem o nome assim, Coligação Holandesa de Estudos UAP, algo assim do género. Alguns deles já tinham trabalhado no Parlamento Europeu, nas suas funções normais de sua profissão, se conheciam mais ou menos os meandros. Eles não estão interessados em termos da investigação, em termos de recolha de dados, etc. Estão mais interessados em termos de ativismo para diminuir o estigma e para que seja possível, primeiro, haver transparência e que haja sistematização na recolha de dados, de uma forma oficial, digamos assim, pelos organismos europeus. E foi nesse âmbito que foi feito o colóquio dentro do Parlamento Europeu, com o Francisco Guerreiro, e é nesse âmbito que os nossos colegas continuam a trabalhar, não é? Em termos de ativismo político, para que haja maior transparência e menos estigma, que é algo que nos Estados Unidos já vai muito mais para além disso, não é? Mas que papel, então, ou que ações é quem está na exopolítica, quem está na pesquisa, está a empreender no sentido de quebrar esse estigma? Porque às tantas a Europa poderá ficar um pouco, ou a pesquisa, ou a abordagem do fenómeno, refém da capacidade de absorção que a sociedade europeia tem, que é praticamente nula. Basicamente. Não, vamos lá ver, também temos lições a dar aos Estados Unidos nesse campo, não é? Por exemplo, agora neste colóquio em Paris, na Assembleia Nacional, estavam precisamente representantes da GEIPAN, que é um organismo civil que já desde os anos 70 colabora com o Ministério da Defesa na recolha e processamento de dados. Estava também o Centro Nacional de Estudos Espacial, portanto o Centro Nacional de Estudos Espaciais, também estava lá presente, também na recolha de dados. Estava um elemento da ESA, da Agência Espacial Europeia, que também tem recolha de dados, com quem eu já tinha estado, Filipe Alheris, com quem eu já tinha estado também noutros momentos, com quem falei abertamente e com quem trocamos informação numa via mais ou menos regular. Mas é tratado, lá está, de uma forma mais crítica e menos sensacionalista do que nos Estados Unidos. Okay? A informação vai circulando, mas lá está, o tratamento da informação é feito de forma diferente, mais crítica e menos sensacionalista, precisamente também para tentar evitar assustar
as pessoas. as pessoas. Claro. Mas, agora, aquela pergunta que me estava a falar sobre os mídia portugueses, sim, ou europeus, por assim dizer, os mídia portugueses estão essencialmente focados no futebol, nas inúmeras polémicas políticas, e naquilo que possa ter na guerra, obviamente, e naquilo que possa ter audiência. Há guerras de audiências, é uma questão de números. Claro. Não é? Se for uma coisa que seja sensacionalista, eles estão lá. Se não, não estão. Vê-se isso muito facilmente com, aqui atrasado houve também uma coisa que foi posta a circular, de um grupo de investigação que pôs a circular aquilo que não era zero em termos de interesse de investigação, que não era um OVNI, era um OVI, um objeto voador, nem sequer era um objeto voador, era um objeto identificado, mas que, pronto, porque ganhou alguma relevância nas redes sociais, pronto, de repente era notícia, uma não notícia, que é publicada, que não tem relevância nenhuma em termos de investigação, mas que em termos de audiência serviu. E, portanto, lá está, quer dizer, mesmo esta notícia que passou da SIC Notícias, eles fizeram referência à primeira libertação de informação, fizeram agora a referência à quarta, apenas e só porque ganhou alguma questão, uma das imagens que aparece, era uma imagem já antiga, que já circulou há muito tempo na internet, supostamente será um balão, é discutível, não há contexto, não há metadados para afirmar seja o que for, e aquilo ganhou alguma relevância, algum buzz nas redes sociais e foi notícia. Mas é só por isso. E, portanto, para nós, enfim, vale o que vale, não é bater o ceguinho. Sim, pronto, não tem... Não está ainda... Não nos interessa minimamente o sensacionalismo. De uma forma... Não... Pronto, exato, compreendo perfeitamente, mas há um foco muito grande, um olhar muito grande para o que está acontecendo nos Estados Unidos, portanto, a nível mundial. Pronto, digamos que é o epicentro do fenómeno é nos Estados Unidos e não podemos dizer o contrário. Inclusive, eu vi a entrevista, ou parte dela, porque depois realmente a minha resistência e combate com a questão do sono é complicado, mas vi e voltei a ver de novo a entrevista que fizeram a Stephen Bassett, que gostei bastante, e de facto ele diz, obviamente a Europa tem o seu percurso, não é, a fazer, mas também não podem desver, ou seja, não podem dizer que não conhecem o fenómeno. E a interpretação com que eu fiquei foi, ok, nós Estados Unidos, e há sempre, pronto, aquela... A postura do americano é sempre muito... eu é que sou realmente a pessoa mais competente relativamente a tudo, mas gostei de facto da observação que ele fez e para mim soou, ok, nós já estendemos o escadote, vocês podem sair da cave, não é? Há muita informação já disponível com a qual podem pegar e começar a trabalhar, ao vosso jeito, podem subir ao resto de chão e começar a trabalhar ao vosso jeito. Mais ou menos, eu penso que foi aquilo que ele disse. E de facto, porque nós temos duas realidades completamente extremas, digamos assim, em relação à intenção de abordagem da Europa e em relação ao que está a acontecer nos Estados Unidos. Não é? Portanto, o que eu pergunto é o Francisco que não é, digamos assim, os organismos a que pertence, como é que se posiciona no meio destas, não é, desta polaridade, digamos assim, na abordagem do fenómeno? O que é que para si seria o ideal? Bom, o ideal seria que toda a informação fosse posta cá fora. Não é? Realmente... o que é que se conhece realmente, que vídeos, que imagens há, que fosse estudado de forma sistematizada e aprofundada aquilo que as testemunhas que dizem ter tido contacto, enfim, o que é que se pode explorar mais. Portanto, há muito que podia ser feito, que não está a ser feito. Há uma questão, obviamente, de interesse político. Sem a motivação política não... É verdade, não se faz nada. Sem dinheiro, também pouco se faz.
Sim, De facto, e não há comparação. Nos Estados Unidos há dinheiro a sério e por isso também se faz muita coisa. A Europa não tem o dinheiro que os Estados Unidos têm. Isso é logo... agora, como é que eu me posiciono? É difícil, pois, porque eu de facto estou em muitas e diferentes frentes, com posturas muito distintas. É preciso muita diplomacia e saber navegar de forma estratégica os diferentes públicos a que nos dirigimos, as diferentes pessoas com quem falamos. Portanto, é difícil. O posicionamento é mesmo no centro e tentar dialogar com todos. Exatamente. O que nem sempre é fácil, claro, porque há diferenças grandes. Há diferenças grandes entre as várias comunidades, entre os vários países. Aquilo que nós vemos, por exemplo, mesmo dentro da ICER, que estão representantes de 30 países, quer dizer que são 30 culturas diferentes. Sim. Né? 30 abordagens diferentes, sensibilidades diferentes, personalidades diferentes, e portanto há, com certeza, altos e baixos, é preciso saber lidar com tudo isto. Mas a pessoa até se perde com tanta coisa, às vezes é difícil. O Francisco estava a falar do seu esforço, digamos assim, ou da sua atenção na moderação e no posicionamento que vai tendo em função do que lhe está a ser, digamos assim, apresentado em termos de... Sim, porque, por exemplo, na América do Sul, há uma proximidade grande entre ovniologia e espiritualidade, coisa que na Europa não acontece e nem sequer é bem entendido ou bem aceite, por exemplo. Os Estados Unidos começa a abrir um bocadinho o olhar com curiosidade para esse campo, mas que no Brasil é perfeitamente normal. Sim. Né? Nós em África conhecemos pouco, há mesmo muito pouco, é um buraco negro. Não está muito posto. Nós temos conhecimento de alguns casos ainda da altura da guerra colonial, sim senhora, e depois temos um ou outro caso conhecido a nível mundial, o caso de Zimbábue, por exemplo, nos anos 90, mas depois temos um ou outro caso da África do Sul. Hoje em dia, por exemplo, eu estive com ele, já o conhecia e faz parte da ICER, e estive com ele pessoalmente agora em Paris, como é que ele se chama? Jan Alexander, que é do Gabão. Tem um conhecimento muito interessante de casuística relativa à África Central, muito interessante mesmo. Que ele fez uma exposição há cerca de 2 anos em Paris, onde até o Jacques Vallée também foi ver, UAP Afrique. Mas ele é uma pessoa ligada às artes, é também uma pessoa relativamente tímida, que lá está, que não se sente confortável no meio de pessoas que ele entende que poderiam saber, que ele acha que sabem mais do que ele, mas todos sabemos o mesmo. E portanto às vezes é preciso puxá-lo para cima, tentar nivelá-lo, mas tem sido também, lá está, uma descoberta, e ele tem muito para dar, mas o continente africano é imenso, é massivo, e nós não temos muito conhecimento. A mesma coisa para o Médio Oriente, a mesma coisa para a Ásia. Chegamos a ter um contacto com o professor Hussein Sabir, da Índia, mas lá está, a parte cultural teve aí um papel determinante para que houvesse um afastamento, porque, segundo a cultura dele, ele lidava mal em partilhar ao mesmo nível que o sexo feminino. Pois. Mas é uma questão cultural.
Claro, lá, claro, claro, não é? claro. E, portanto, numa organização internacional, ele tinha que saber lidar com isso. E ele lidou muito mal com isso e, portanto, acabou por sair. Mas tinha muito para contribuir. Enfim, há estes desfazamentos entre países, desfazamento em termos de conhecimento, desfazamento em termos de transparência, desfazamento em termos de abordagem ao fenómeno nas suas multifacetas também. Não é? Uhum. E isso adensa a confusão, muitas vezes. Claro. Mas, pronto, a estratégia promovida pelo Stellar, portanto, o organismo que coordena, e eu tive também a ocasião de ler, enfim. O Stellar em termos de investigação pura, né? Na sua transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, em que embarca muito daqueles que são os colaboradores do STEC, do Centro Transdisciplinar de Sociologia da Universidade de Fernando Pessoa, gente que vem dentro da academia, das suas diferentes disciplinas e que tenta dar um apoio na investigação. Né? Aí é uma abordagem muito com uma metodologia científica, não vai muito para além disso. A questão do investimento, do financiamento, as questões culturais também que são tidas em atenção, porque mesmo dentro da produção do conhecimento científico rigoroso, a análise metodológica de dados credíveis, com recurso inclusive a equipamento que hoje em dia pode auxiliar bastante, sobretudo nos estudos da consciência, a fazer toda essa pesquisa, e demarcando-se, obviamente, de posicionamentos mais, que são interpretados como sensacionalistas. O que é certo é que há também alguma investigação, historicamente, nesse campo, e feito a nível internacional, portanto, pela doutora Gilda Moura, pelo John Mack, portanto, também a Europa e a comunidade científica não pode desver todo esse trabalho que já foi feito, se o considera, entre pares, como um trabalho credível e com dados que podem, de facto, ajudar e contribuir de forma, a clarificar o fenómeno junto da sociedade. Portanto, que já há esse suporte e podem começar a partir daí, se desejarem fazê-lo, naturalmente. Com certeza, vamos lá ver. Uma coisa é discutir esses temas que são mais fronteira, digamos assim, podem roçar o sensacionalismo de forma aberta, especulativa, sem filtro perante a sociedade toda. Né? Isso gera confusão. Em círculos restritos, mesmo dentro da academia, claro que se estuda. Em todo lado. Em todo lado. Os temas mais, às vezes, surreais que se possa pensar, estuda-se de uma forma crítica, com certeza, mas não se põe de lado aquilo que já foi feito no passado. Nós tivemos, por exemplo, tudo bem, não foi europeu, mas teve contributo europeu. Quando é que foi? Foi agora há uns dias atrás, foi na sexta-feira, ou no sábado, já não sei. Promovido pelo John Mack Institute, pela professora Kimberly Engels, pelo professor Michael Bolander e pela professora Karen Austin. E a Kimberly Engels já cá esteve em Portugal, aqui há uns meses atrás, e era precisamente falou-se muito sobre abduções, sobre o contacto, etc. E houve partilha de investigadores europeus, um deles também, o Dalla Bosca, esteve cá precisamente na altura em que a Kimberly também esteve, num encontro que fizemos aqui em maio, com uma série de académicos do mundo inteiro que vieram cá ao Porto e tivemos uns dias a falar sobre o tema. Mas lá está, em termos, à porta fechada não foi aberto, em termos de discussão e isto foi um ponto de partida para a criação de um paper que poderá vir a ser publicado. E, portanto, o tema é debatido. Sim. Sem que haja o ruído da emoção da sociedade.
não é? Que quer saber mais e que facilmente especula sobre. Portanto, há um ponto acrescenta um ponto, não é? E de repente... Sim, sim. Pronto. Sim, sim. E, portanto... Mas é um trabalho que precisa de ser feito na minha opinião, é urgente começar a fazê-lo, começando pela academia, realmente Mas a academia, quebrar a realmente academia está... porque esses são os que com mais propriedade fazem oposição, não é? Porque têm, digamos assim, ainda digamos assim, um peso bastante significativo de influência na sociedade. Portanto, esses são logo os primeiros a serem conquistados, na minha opinião, e a serem convertidos em aliados relativamente ao fenómeno, e isso consegue-se fazer com mais, enfim, com mais presença pública, penso que dentro da academia, para a sociedade. Penso que há uma fome muito grande de quem está a acompanhar o fenómeno de querer ver as coisas a acontecer. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Mas, e muito evoluiu. Sem dúvida alguma que, por exemplo, uma das pessoas, enfim, gosto ou não dele, e é uma pessoa que tem criado alguma polémica, mesmo no meio académico, que é o Avi Loeb, de Harvard. Né? É uma pessoa muitíssimo respeitada por tudo aquilo que já publicou e por ter um currículo que ninguém pode questionar, mas ele permitiu-se começar a debater a hipótese extraterrestre. E lançou o livro e questionou se aquele asteroide Oumuamua não podia ser artificial e ser uma sonda extraterrestre. E agora o mais recente também, o I3, não era I3 Atlas. O I3 Atlas, sim. E foi ele que permitiu que começasse a haver um baixar do estigma dentro da academia. Foi ele que permitiu abrir as portas para alguns líderes de departamentos de investigação ousassem começar a questionar e haver projetos de investigação. O caso do professor Hakam Kayel, na Universidade de Würzburg, que tem neste momento mesmo o IFEX, que é um instituto também precisamente sobre investigação extraterrestre, que está mesmo no nome, e promove o desenvolvimento de instrumentação para melhor captação de dados em termos de observação, etc. Tem um Instituto Nórdico de Física Teórica da professora Beatriz Villarroel, que ainda agora também publicou um paper sobre anomalias detectadas em placas de vidro pré-Sputnik, portanto, antes de haver lançamento de satélites para a alta atmosfera. Tem o caso da Universidade de Durham com o professor Michael Bolander, que já está, ele vem da área jurídica, mas que analisa precisamente aquilo que nós também fizemos na exopolítica, que implicações terá para a sociedade o reconhecimento de uma civilização avançada extraterrestre. Que implicações é que terá para a sociedade? O professor Christian Peters, da Universidade de Bremen, começou também vem da ciência política, mas também está a abordar o tema. Na Universidade de São Paulo, que também no Brasil, começou-se a debater o tema de uma forma mais séria. E nós aqui na Fernando Pessoa, que já há muito tempo, é verdade. aliás lá está, é um caso de estudo lá fora, como é que com o professor Joaquim Fernandes, com a sua visão, este centro transdisciplinar, multidisciplinar, começou a abordar temas que são da fronteira da ciência, mas de uma forma crítica, estruturada, científica. E isso, de facto, é bem visto. Não é tão conhecido como se podia prever, mas é uma referência lá fora em muitos meios. Sim, sem dúvida. Portanto, aos poucos as coisas vão. Temos a Rice University com os arquivos do impossível, muito a lidar com os casos de contacto. Harvard, Stanford, com o professor Gary Nolan, que depois dá origem à Fundação Sol. Aos poucos tem vindo a ser criada uma dinâmica a nível da academia que ainda tem muito estigma para ser debatido, para ser controlado, para ser, enfim,
anulado, esse seria o objetivo máximo, que terminasse de vez o estigma, poder debater os temas que lá porque se acha impossível, não quer dizer que não possam ser debatidos. Sim, muito já tem sido feito e obrigada, Francisco, por trazer aqui também esses exemplos, porque ajudam a ilustrar realmente o trabalho científico rigoroso que tem sido feito e pronto, vamos ver com que timing é que tudo isso avança para que realmente possamos acompanhar o fenómeno e que ele seja também acolhido e recebido pelas sociedades das diferentes culturas de forma a trazer tranquilidade e paz, que eu penso que é isso que tudo que as pessoas desejam, aqueles que conhecem um pouco potenciais desenvolvimentos que tudo isto pode ter. E agora passamos, digamos assim, todas estas questões e discussões das várias componentes do fenómeno para o impacto mediático, não é? Porque há aqui todo um esforço, esta convergência de alguns trabalhos ao nível do cinema, seja documentário, seja no formato ficção, enfim, discutível chamarmos hoje em dia ficção alguma da ficção, olhando para trás em alguns filmes ou obras literárias e tivemos de facto a sua materialização em eventos, mas o que é certo é que há todo também uma convergência a esse nível, não é? E que podemos interpretar como uma programação cognitiva no sentido de preparar as mentes, abrir as mentes para uma realidade que pode acontecer num futuro próximo. A minha questão é como é que o Francisco lê pronto, pelo menos essa intenção de impacto, crê que foi bem conseguida, quer em relação ao documentário da Age of Disclosure ou em relação ao filme agora do Spielberg recentemente lançado, se havia uma intenção, um propósito de gerar realmente ou influenciar positivamente numa visão do fenómeno mais elucidada, acredita que esse propósito foi cumprido? Não estou a falar da comunidade. Da sociedade não me parece. Da sociedade não, como um todo, não. O que é a sociedade? Podemos reduzir a sociedade ao mundo ocidental, e o mundo ocidental tem debatido isto de uma forma, pronto, mais num crescente, digamos assim, e eu penso que nós já abordamos este tema também na nossa última conversa. O resto do mundo tem muitas outras preocupações, nomeadamente sobreviver, não é? E, portanto, o resto do mundo, por exemplo, a África, em que nem sequer este tema é abordado, embora haja muita tradição. Eu tenho uma ideia diferente em relação a isso, completamente diferente, porque eu acho que os povos originais, seja de matriz africana, seja indígena, eles convivem com o fenómeno com uma naturalidade. Tem uma perspectiva, certo, para ir, mas para ele, certo, não é tema, exatamente, ou seja, já vivem a tradição dos povos das estrelas, não é? Ou enfim, das outras entidades que os acompanham, não vivem com a ânsia de uma desclassificação. Para eles faz parte da tradição, não é? Exato. Pronto. Lá está, jogamos em níveis de expectativa diferentes. Sim. Para a comunidade que está, no fundo, a cavalgar esta oportunidade que a administração de Trump também tem promovido, seja qual é o interesse que está por trás disso, sem dúvida, para a comunidade está a viver isto de forma, de facto, expectante. O Age of Disclosure, o documentário, para a comunidade não é nada novo, certo? Já houve vários anteriores, um deles promovido pelo próprio Stephen Greer, o Disclosure Project, no final dos anos 90, que depois leva precisamente a uma audiência em Washington em 2001. Depois, em 2007, há um novo documentário lançado pelo James Fox, que é o Out of the Blue, baseado naquilo que o Stephen Greer já tinha feito
Eu acho que melhor conseguido, porque, embora muitas das testemunhas sejam as mesmas, eu penso que eu gostei mais da forma como foi construído, e depois dá origem também a uma audiência, uma espécie de uma audiência, promovida pelo James Fox e pela Leslie Kean. Tanto a de 2001 como a de 2007 tiveram cobertura dos mídias, principalmente nos Estados Unidos, a CNN, a NBC, falaram, o Larry King na CNN falou várias vezes sobre isto, entrevistou várias das testemunhas, portanto, naquele momento houve atenção. Na Europa não houve grande, mas sendo que, principalmente a Leslie Kean abordou vários casos europeus e falou até sobre alguma manipulação de informação dentro do espaço europeu. Em 2010 houve uma nova audiência promovida pelo Robert Hastings e o Robert Salas sobre as implicações em bases nucleares, e também teve alguma cobertura por alguns mídia americanos. E agora chegamos a este ponto com o lançamento do Age of Disclosure. Lá está, nada de novo, mas aproveitando a dinâmica que está a ser construída no momento, e a antecipação deste filme do Disclosure Day, que tem logo o nome Disclosure Day, do Steven Spielberg. Muito bem conseguido. Eu estava na expectativa de ver como é que ia ser face àquilo que é para mim uma obra-prima, que é os Encontros Imediatos de Terceiro Grau, em que está lá tudo, toda a complexidade do fenómeno está lá, presente naquele filme, está muitíssimo bem conseguido. Ainda por cima aparece realmente o J. Allen Hynek, quem esteve à frente do projeto Blue Book. Há uma pessoa que interpreta o nosso grande famoso Jacques Vallée. Portanto, aquele filme foi todo muitíssimo bem construído e está lá tudo. E, portanto, fazer algo melhor, e foi feito nos anos 70, fazer algo melhor do que aquilo seria sempre difícil. E eu acho que este filme não ultrapassa, não iguala, na minha perspectiva, não iguala, mas está muito bem conseguido, porque está adaptado aos meios atuais, e também consegue mostrar algumas facetas do fenómeno e mostrar como aquilo pode ser também um ponto de união. Está-se a viver uma guerra, está-se no limite do precipício, da aniquilação total, não é? Do dia do juízo final, e há algo que de repente para tudo e a humanidade pode confrontar-se com um novo paradigma. Essa fase final, e ouçam quem? Ouçam os outros, ou ouçam-se também a vocês, humanidade, para tentarem evoluir para o futuro. Portanto, o papel do contacto, o papel da consciência, o papel do que é a realidade, está muitíssimo bem explorado. Eu acho que, para mim, Encontros Imediatos de Terceiro Grau será sempre uma obra-prima difícil de igualar para quem está dentro do tema. O Disclosure Day está feito de forma diferente, mas acho que também está muito bem conseguido, e acho que, sem dúvida alguma, pode ser utilizado para motivar mais gente a debater o tema, sem dúvida alguma. Especialmente porque, lá está, estamos a viver um tema em que tem havido audiências oficiais no Congresso e no Senado americano, tem havido mais partilha de informação, apesar da confusão que vai existindo, tem havido este crescente interesse por parte da academia. Portanto, estamos todos no bom caminho para que se possa fazer história. Sim, pelo menos tudo indica, tudo aponta nessa direção. Parece que a bússola está a ficar alinhada. Mas ainda sobre estes dois filmes, não é? Há aqui uma introdução, quer dizer, há algo que é comum naquilo que é referido, que é a questão da tecnologia e a questão das existência de vida, não é? Não humana, não é? E a questão do contacto com seres biologicamente, portanto, não humanos. Isso está falado e tratado nos dois, por figuras do ecossistema político, da inteligência militar, enfim, faz parte do fenómeno. E também
foi no meio destes vários eventos, destas várias personalidades que vieram intervir, eu não me estou agora recordada de quem foi, não me recordo o nome, mas falaram em 4 espécies alien que têm estado em contacto com a humanidade. Portanto, e referiram o nome dessas 4 espécies: Grace, os nórdicos ou pleiadianos, os insectoides e os reptilianos, pronto, que até são os mais famosos e tudo, que houve uma série na década de 80 vê a batalha final. Sim. Vê a batalha final, exatamente. Quem acompanha o fenómeno hoje viu, quem não acompanha não viu, e se eu já própria fizesse inquérito e constatei que sim. Mas o que é certo é que, portanto, já há um avançar, sensacionalismo ou não, portanto, vem realmente esbarrar com estas 2 questões, que são questões importantes e que, bem acompanhadas, poderão trazer realmente repercussões. Portanto, sendo algo considerado credível pela sociedade, pode ter implicações e repercussões grandes ao entendimento, para já, antes de mais, de quem somos nós. Tendo em conta que estamos com estas questões em mão, qual é também o posicionamento ao nível da ciência civil, em relação, eu digo civil porque a militar, pronto, é referido que tem explorado e tem conhecimento, não sabemos, não é? Havemos de saber se esses dados saírem cá para fora, mas qual é o posicionamento da ciência civil em relação a estas situações, nomeadamente a questão, não estou a falar propriamente de contactados, porque, quer dizer, podemos falar dos contactados, das abduções, mas o que é que poderia implicar em termos de uma interação com estas entidades para os demais? Bom, para isso é preciso que exista mesmo um contacto aberto, passível de ser escrutinado por todos, não é? E ser comprovado por todos. A informação das 4 espécies não é nova, também, não é? Isso já vem desde os anos 60, supostamente. Quem primeiro falou sobre isso até foi o Robert Dean. Ele esteve cá no Congresso em 2009 em Barcelona, mas já antes disso, em 2000 penso que já na altura do Disclosure Project, em final dos anos 90, ele começou a falar sobre isso, sobre que tinha visto num suposto documento da NATO dos anos 60 que haviam essas 4 espécies. Portanto, por um lado, há essa tentativa de reset e, por outro lado, há uma utilização desta repescagem, reciclagem de informação. No outro dia também estava a ver o início de um podcast qualquer em que o Elizondo está a falar sobre terem sido vistas estruturas em Marte. Isso também não é novo, não é? Portanto, nos anos 90, já o Richard Hoagland fazia apresentações em Washington e até no espaço da NASA, e chegou a fazê-lo também numa sala das Nações Unidas, sobre estruturas em Marte e na Lua. Então agora estamos a ver uma repescagem por os outros indivíduos que vão querer cavalgar, provavelmente fomos nós que... Tudo isto, lá está, às vezes quer-se apagar a história e pessoas que já falaram sobre o tema. Que consequências para a Academia Civil? Lá está, tem que haver primeiro, há o interesse, primeiro tem que haver o interesse, e esse interesse sem estigma, com possibilidade de acesso a bolsas de estudo ou a financiamento para estudar. A questão dos contactados, dos abduzidos, não sei o quê, isso tem sido alvo de diferentes estudos em Portugal e lá fora. A professora Gilda Moura, o professor Mário Simões, o professor Vítor Rodrigues estão envolvidos nisso. Agora, falar especificamente de 4 espécies e que implicações é que isso tem para a sociedade, não é possível haver implicação se não há objeto de estudo. Portanto, se nós tivermos o espécime à nossa frente e possamos
estudá-lo, tipo o documentário do Ray Santilli, nos dos anos 80, em que tinha lá o suposto cadáver do piloto da nave de Roswell. Sem isso não é possível avaliar seja o que for. Não é? Eu não conheço nenhum colega que tenha alguma vez posto as mãos num ser vivo de carne e osso, não é? Pronto, sim, compreendo, mas partindo dessa, não é, distinção que o Francisco fez ao início, não? O Brasil, se tivéssemos que classificar uma ufologia já mais descomplexada ou mais aberta e receptiva a estes contactos. Os Estados Unidos que começam a entrar nesta situação e a Europa muito envergonhada, se formos pegar o caminho do meio, que neste caso é os Estados Unidos, e se formos suportar esse caminho do meio, por exemplo, com as afirmações que Stephen Bassett fez na entrevista que tive consigo, em que diz qualquer coisa do género, sim, porque quando o Fernando Neves pergunta se em relação aos extraterrestres, se existem extraterrestres, ele diz sim, quer dizer, existem estes extraterrestres, eles vêm das estrelas e há os contactados, e os contactados comunicam com estes seres, não é? Portanto, e se os contactados comunicam com estes seres, o que é que resulta desses contactos, não é? Que informação é que vem desses contactos? Com que tipo de interações é que são tidas nesses contactos? Como é que ficam as pessoas depois desses contactos? Não é? Porque realmente, em relação a toda essa situação, há informação que pode ser significativa, sem haver necessidade de ir buscar o exemplo do Brasil, porque no Brasil parece-me que cada médio tem um ET já em casa e vive com essa realidade, mas ir buscando, de facto, o que acontece na Europa e às pessoas que relatam estes fenómenos na Europa e havendo, obviamente, financiamento, há essa disponibilidade para ir para essa zona de fronteira com as metodologias, com a abordagem considerada adequada, há essa motivação. Sim, eu peço desculpa que eu tinha vestido mal a questão. Mas estamos a falar do contacto, da comunicação que possa existir com outras entidades, etc. Sim, isso é explorado. Há financiamento, não há muito, mas há algum financiamento a ser canalizado para esse tipo de estudo, a tentar entender como se processa, que implicações tem para o indivíduo, mais nessa perspectiva, para o indivíduo, aquele que experiencia o contacto. Portanto, há diversos estudos nesse âmbito e com algum financiamento, sim. Okay. Mas é verdade, nós vivemos no Brasil, agora está-me a lembrar do caso de Varginha. No Varginha é alegado que pelo menos 2 seres tinham sido capturados, não é? E que tinham sido levados para o hospital e que o hospital foi encerrado, que inclusive houve um indivíduo que teve com um dos seres ao colo e acabou por morrer por ter estado não é? Em contacto próximo. E, portanto, essa hipótese de contaminação na presença de outros também é real, não é? Portanto, o povo europeu também levou uma série de doenças, digamos assim, contagiou as populações indígenas no Novo Mundo, não é? E provocou grande mortandade à custa disso. Sim. Portanto, essa também é, obviamente, uma preocupação em cenários de contacto, como é que isso vai se proceder, não só em termos desse contágio com seres patógenos, mas também como é que se pode, como é que a comunicação se vai processar. Sem dúvida alguma que nesse aspecto o Disclosure Day de Steven Spielberg aborda muito bem isso, não é? Como é que a informação se processa. Quando alguns cientistas dizem a informação é matemática, se calhar não é. Sim. Depende, não é? Muitos dos contactados, tal como é representado no filme, falam que a informação é processada na própria língua. E de forma
como que é entendida não é? De forma transparente na própria mente da pessoa, por dentro, tipo telepático. Isso é motivo de estudo, com certeza, e interesse por parte de muita gente. Isso é uma excelente notícia. É uma excelente notícia. E estamos a caminhar para fim, Francisco. Eu gostava também de colocar aqui só 2 questões, a modo desafio de provocação, porque é uma área que realmente há ainda caminho para, não é? Para com potencial enorme de desenvolvimento. E voltando ao filme do Spielberg, há uma interpretação que eu faço relativamente a essas 2 personagens que acaba de referir, o Daniel e a Margaret, e a interpretação que eu fiz há poucos dias, por acaso, eu olho para essa, e também em sequência uma entrevista que vai ser divulgada, ainda não tive a oportunidade de lançar, a quem fez análise ao filme, mas em sequência a essa conversa, eu vejo nessas 2 personagens uma mensagem, se calhar uma projeção minha, naturalmente, naquilo que vejo, e Albert Camus já dizia, não é? A gente vê as coisas à nossa medida, e realmente o que eu vejo é que nessas 2 personagens vejo ali também uma mensagem para a comunidade ufológica, digamos assim, ainda com lidar com muito estigma e com muita divisão entre os fenómenos da consciência e os fenómenos e a casuística. E eu vejo representado, incorporado nessas 2 personagens, portanto, o Daniel, a casuística, portanto, que é a pessoa que compreende o mundo de forma racional e descodifica através da matemática, é ele também quem leva a prova à sociedade, porque a sociedade vai exigir essa prova, não há como, não é? Aliado, só com os 2 é que é possível, portanto, aliado à Margaret, que é uma pessoa que representa realmente esta vertente da consciência, em que ela segue a sua intuição, deixa todos para trás, um bocadinho à semelhança do próprio processo de despertar, não é? Que a pessoa tem que se desligar do mundo, e ela inclusive deixa para trás o marido, vai, segue a sua intuição, não questiona nada e vai fazer o caminho, e eles os 2 em conjunto, portanto, consciência e casuística, portanto, não é? O espiritual e o material, só os 2 em conjunto é que conseguem fazer o disclosure. Portanto, só os 2 é que tornam possível realmente fazer este broadcasting global, no caso é nos Estados Unidos, mas podemos transpor para o mundo inteiro, só com o trabalho em conjunto e a colaboração muito estreita e de confiança destas 2 vertentes. Não sei, teria que perguntar ao próprio Spielberg se foi essa a intenção dele. Não, porque é interessante. Bom, primeiro, ali também como bem referiu, há um preço a pagar, não é? Há um preço a pagar e a pessoa tem que estar predisposta a avançar e a seguir com aquilo que acredita, pronto, eventualmente por um bem maior. Já nos encontros em teatro de terceira idade também há algo semelhante. Há também um homem e uma mulher que se juntam para levar tudo avante. E que também têm um preço a pagar pelas próprias famílias, não é? Por tudo aquilo que de repente têm conhecimento e que necessitam de projetar para o mundo. Portanto, esse é um arquétipo, digamos assim, o homem e a mulher que se complementam para dar um novo mundo. Sim, sem dúvida. É outra situação que podemos adicionar. Ainda há, pronto, possível mensagem para a comunidade ufológica que eu própria... Não, isso transcende a comunidade ufológica. Não é? Transcende para o mundo inteiro, naturalmente, aqui estas 2 forças aliadas para gerar um novo paradigma, portanto, um novo mundo, que é disso realmente que se trata, sendo que ali as personagens, a nível de figurantes e entre feminino e masculino, está muito, as cotas estão bem representadas, porque temos depois as freiras que compõem todos os outros homens de figurantes e participantes, portanto está ali muito também bem contabilizado, acho eu, a esse nível, porque realmente Spielberg, eu acho que ele não brinca com os detalhes, e eu
enfim, também vou fazendo alguma interpretação, se calhar especulativa, mas que constato nessa composição. E agora, passando mesmo para fim, porque temos assim já aqui algum tempo de conversa e, obviamente, muita disposição da nossa parte, mas também é preciso contar com quem nos ouve que tenha e mantenha essa disposição. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, não é? Vamos fazer um bocadinho de futurologia. Pronto. Falámos há um ano atrás, estamos aqui a falar já com uma, não é? Com conteúdos bem diferentes daquilo que era possível falar há um ano atrás, e vamos nos imaginar em julho de 2027, não é? Se estivermos e tivermos a boa fortuna de continuar a pisar este planeta maravilhoso e tivermos também disponibilidade e interesse em conversar, acha possível, não é, que nessa altura, em relação a esta, não é, assunção de não estamos sós no universo, e tendo em conta este acelerar, não é, do processo, podemos falar de quem é que nos acompanha e como? Isso é uma boa questão, isso é mesmo futurologia. Isso é mesmo futurologia especulativa. Primeiro, estamos nós de facto assim tão diferentes de há um ano para trás. Eu diria que não estamos assim tão diferentes. Há um ano atrás também já tinha havido várias audiências, havia alguma informação a circular, portanto nós estamos mais ou menos dentro do mesmo processo, no passo a passo. Não acho que seja totalmente... Há algumas nuances novas, sem dúvida, mas não é muito diferente do ano passado. Dentro da... mesmo dentro da academia, em alguns campos, que lá está em processos especulativos, de hipóteses, fala-se, não é? Portanto, evita-se reduzir tudo ao extraterrestre. Isto foi uma questão também que se colocou ao Stephen Bassett. Aos extraterrestres, os interdimensionais, os extratemporais e os ultraterrestres. Os ultraterrestres que encaixam Os criptoterrestres. Os criptoterrestres, exatamente, ou intraterrenos, enfim. Portanto, pode haver diferentes origens, com diferentes agendas, com diferente historial na sua interação connosco, sem dúvida alguma. Qual das duas se vai confirmar, ou se vão confirmar todas, não é? Porque, ou seja, nós não podemos fechar a porta, né, às diferentes possibilidades. Fora as outras diferentes possíveis entidades mais subtis que possam existir, e que em alguns campos lá está, que se fala sobre aquilo que no passado se interpretava como seres divinos ou seres angelicais, não é? E que se calhar, lá está, são fruto do conhecimento daquela época em perspectiva, se fez a interpretação daquilo que se estava a ver, e que hoje em dia se faz uma interpretação ligeiramente, eventualmente, diferente. Tudo isto, lá está, adensa a complexidade do fenómeno, e acho que isso também muitas vezes contribui, lá está, para a certa falta de transparência, porque não há uma resposta exata a dar. E quando não há uma resposta exata, cai-se cai-se na hipótese de gerar confusão ou de gerar receio também. Né? Com quem é que estamos a lidar? Quem é que nos defende de possíveis más intenções? Qual é a agenda concreta?
Tudo isso já foi explorado em inúmeros cenários, em inúmeros documentários. Nós até para o nosso documentário, para o canal História, acho que há um episódio só dedicado a isso. Portanto, não sei. Eu Não sei deixei se daqui a uma... Não sei se daqui a intenção. Pronto, deixei a minha declaração de intenção intenção para o universo que daqui a um ano ou qualquer coisa possamos estar a falar então de quem nos acompanha e como é que verdadeiramente essa comunicação, essa interação se processa no dia a dia. Pronto. É totalmente futurologia, mas fica a declaração de intenção desse possível cenário que eu gostaria que pudéssemos depois não estar a debater e a falar e a discutir os mesmos temas e avançarmos para algo diferente. Mas repara uma coisa, e se de facto houvesse um comunicado amanhã, daqui a um ano, por parte de um governo qualquer, sim senhora, não estamos sós. Sim. Mas se continuar a haver este jogo do gato e do rato por parte dos outros, em que é que isso adianta? Ou seja, se não houver também uma mudança de comportamento por parte das outras entidades, não é? O que é que nos adianta a nós dar o primeiro passo se do outro lado não houver passo nenhum? Pois isso agora é uma questão interessante, não é? Também pode dar asa a interpretações várias. Alguns poderão achar que essa comunicação acontece, existe de forma evidente, insistente e que não há, digamos assim, uma capacidade de absorção da mesma, fruto de todo um processo de, digamos, de desmarcação face a essas realidades. Enfim. Se continuarmos a ter experiências meramente pessoais e subjetivas e não tivermos aquilo não são só pessoais, há em grupo, há coletivas já. Pronto, mas são subjetivas ao grupo, certo? Não estão em massa como eu sou à espera dos filmes de Hollywood, não é? Portanto, aqueles, como é que se chama? As experiências CS5 são promovidas pelo mundo inteiro, não é? Pronto. São os efeitos, aquilo que é observado é em grupo, mas é subjetivo ao grupo, não é? E todos os grupos vão tendo experiências diferentes. Sim, mas isso são grupos que procuram estabelecer contato. Em relação àqueles que não procuram estabelecer contacto, eu penso que o número de avistamentos ou os relatos de avistamentos aumentaram significativamente. Portanto, depois vamos debater o que é que um avistamento comprova na sua essência. Pronto, enfim, é estudar e avaliar o que é que foi avistado e que se pode realmente concluir, tratar-se de algo que se possa considerar o AP e daí por aí fora, não é? Portanto, é todo um... Mas pronto, e falando no AP, vamos terminar precisamente, ou pelo menos eu vou terminar as minhas questões com essa questão, fazendo e continuando a fazer futurologia, porque isso eu acho que consigo também fazer razoavelmente bem. Que é no dia em que o anómalo cair, ou o não identificado cair, que designação, que nome é que o Francisco acha que deverá ter? Aquilo que cada um quiser, não sei, isso... vamos lá ver. Não, a partir do momento em que for possível identificar uma observação e colá-la a uma origem específica, passa a ser o nome dessa origem específica. Não é? Se uma pessoa depois conseguir distinguir, olha, este é de Vênus, este é de Saturno, este aqui é de Andrómeda, não é? Passa a ser esse, passa a haver uma marca identificativa da origem. Olha, estes são extratemporais, vieram do século 45. Não é? Então, começa a haver, a partir do momento em que for possível identificar essas marcas... Estou só em busca de uma designação que seja abrangente. Abrangente? Que possa... pronto, são os outros. São os contactos. São os outros. Multidimensionais. Portanto, são os não humanos.
Somos não humanos. Relações não são relações estrangeiras ou internacionais, são relações Bom, mas multidimensionais. neste momento a designação é inteligência não humana, non-human intelligence, não é? Seria por aí, então. Seria provavelmente por aí. Ok. Já é um começo, assim, de reflexão para um futuro, não é? Lá está, sem reduzir a um termo específico, não é o extraterrestre, não é o extratemporal, não é o interdimensional, é a inteligência não humana. Não, mano. Pronto. Estamos então com uma boa proposta, creio. Francisco. Até lá provavelmente arranjam outro, não sei. Sim, mas pronto, para já estamos aqui a especular, não é? A fazer esse exercício. E obrigada pela sua generosidade, pela sua partilha da sua experiência, do seu conhecimento e por ter não é, estado aqui na sua agenda tão preenchida um bocadinho connosco, aqui a falar por algo que eu sei que, pronto, apaixona muita gente, não é? Há muitos entusiastas, mas há novas pessoas que também se podem tornar e gostaria de terminar perguntar-lhe se quer deixar alguma mensagem a quem nos acompanha, a quem está dentro do tema, envolvido dentro da comunidade, a quem caiu aqui de paraquedas, à imprensa, ao governo, aos governos, às instituições. É o Sr. Antena agora para falar para... Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, para estar, pela oportunidade e pelo interesse em debater estes temas, não é? Acima de tudo. Depois, quer dizer, para quem só chegou agora, há muita informação que pode ser estudada, que está disponível na internet, mas que deve ser sempre analisada de forma crítica. Porque é que isto chegou aqui, porque é que isto está escrito assim, quem são as fontes, etc. Depois, saber que há diferentes organizações, seja em Portugal, seja pelo mundo de fora, umas eventualmente mais críticas, outras menos críticas, não interessa, estudamos todos o mesmo. E, portanto, as pessoas podem se identificar com uma ou com outra, não devem dizer que os outros não existem, porque existem. Sejam ligados a organizações ou sejam de forma individual. O Stellar, é um deles, tem um espírito eventualmente mais crítico, ligado à comunidade académica, mas existem outros. E, portanto, dizer que só existem uns não faz sentido. Isto toma muito tempo, obviamente, é muito complexo, exige uma certa dedicação para tentar perceber a complexidade, a dimensão da coisa. E, portanto, podem sempre escrever à Filomena para tirar questões, podem me escrever a mim, podem escrever a outros, estaremos sempre cá, digamos, para tentar esclarecer aqueles que chegaram agora. Mas que, lá está, para o político, para aqueles que lidam ou olham para isto ainda de forma desconfiada e a dizer que são só homenzinhos verdes, não. Temos aqui nós precisamente na Society for AP Studies, o objetivo é precisamente criar as fundações para um estudo dentro da academia, portanto, definir as disciplinas, standardizar as disciplinas que permitem um estudo sério, rigoroso, sistemático do fenómeno. Isso tem sido agilizado com algumas instituições de ensino e espera-se que chegue a bom porto. E, portanto, qualquer político ou qualquer entidade governamental que esteja a ouvir isto e que ache que é só apenas coisas para os maluquinhos dos OVNIs, não. Há gente séria, tentada, dedicada e que já perdeu tempo da sua vida, entre aspas, Investiu. a tentar explorar mais sobre este tema e a querer, lá está, só porque é impossível ou porque aos nossos olhos parece impossível, não quer dizer que não seja digno de estudo. A ciência ou a comunidade científica tem um grande historial no sentido de menosprezar aquilo que parece ser impossível de alcançar. Finais do século XIX foi, então, e princípios do século XX foram inúmeros aqueles que ligados a grandes
cargos de liderança em academias de ciência e que fizeram afirmações que não lembram alguém que queira explorar de forma científica. A ciência é pôr em questão tudo e testar tudo. Só porque não gosto daquele tema não quer dizer que acha que é impossível, não deve ser estudado. Isso não é assim, isso não é fazer ciência. Claro, sem dúvida. Muito obrigada, Francisco. Muito, muito, muito obrigada. E a todos aqueles que nos acompanham desse lado, também, muito obrigada pela vossa, pelo vosso interesse em mais uma conversa aqui no The Talking Talk Zone. Na verdade, portanto, o caminho para a compreensão do nosso lugar no cosmos faz assim, não é? Trazer informação com dados, mesmo que sejam da dita ciência de fronteira, e acima de tudo é necessário haver mente aberta. Quem vocês entendam que podem contribuir partilhando estas conversas, subscrevendo o canal. Vivemos numa outra realidade que é do algoritmo e essa sim, de facto, obriga-nos a que estejamos todos aqui a contribuir para que estes conteúdos possam chegar mais longe. Voltamos muito em breve, provavelmente com alguma conversa assim além do horizonte da matéria, mas porque é disso que se trata do Talking Talk Sound, mas até lá, olhos nos céus, pés na terra, não é? Portanto, e até um próximo episódio. Até breve. Até breve.